Fala pessoal do canal Conversando com a Dani, tudo bem com vocês? Gente, sei que dia 1º de dezembro, mês de dezembro, temos bastante provas aí para o pessoal do agente comunitário de saúde. Vamos aqui desenvolver o nosso estudo, a prática do conhecimento sobre o cargo do agente comunitário de saúde, tá? Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer o seguinte: já vou ler a questão, tá? E já vou dar a resposta, o gabarito, que assim você vai também desenvolver o seu conhecimento, vai entender o conteúdo, o que você tiver dúvida, o que você não entendeu, faça a prática da pesquisa, pesquise, tá? Vai pesquisando, que vai ter um momento ali que tudo vai fazer sentido no seu estudo, tá bom? Então vamos lá. Então, estou aqui nessa questão 26. Algumas questões eu vou pular, tá, gente? Até para não induzir vocês ao erro. Infelizmente, tem pessoas que não analisam as questões. Elas estão lendo e ela quer uma resposta decoreba, tá? Tem que analisar o contexto da questão. Uma frase, o que está pedindo. Às vezes, o que está sendo pedido da questão não está ali naquela frase que eles colocam para dar uma introdução, ou às vezes está ali. Então, né, tem pessoas aqui que não vão além do que está sendo perguntado. Ela quer perguntas e respostas objetivas. E tem provas assim, tem provas que não. Tem prova que você tem que raciocinar, né? Você tem que fazer um raciocínio lógico da questão e dar uma resposta. Então, vamos aqui para a questão 26, que diz o seguinte, tá? Estou nessa questão aqui, e ela diz o seguinte. Antes, ó, quando a gente está fazendo uma prova, né, a gente tem que analisar tudo, é o que eu estou falando aqui. Então, aqui está dizendo o quê? Vou até mudar a canetinha para ficar bem sinalizado. Então, aqui tem a palavra antes. Ah, essa minha caneta não tá boa. Antes, ó, antes, tá aqui antes, uma coisa anterior. Antes da instituição Sistema Único de Saúde, aí quando a gente fala do Sistema Único de Saúde, ó, a gente fala Sistema S, aí a gente vem para o único aqui, ó, U, e a gente vê saúde, o que a gente está falando? Do SUS, certo? Então, ó, antes da instituição do SUS, ou Único de Saúde, a assistência à saúde da população era condicionada à condição do trabalho, né? Então, era só quem trabalhava conseguia ter uma condição de assistência à saúde. Isso é antes do SUS, tá? Ponto. Quem tinha emprego registrado na carteira profissional possuía assistência médica através das caixas de previdência, ou então pagava médicos particulares. E em caso de internação, também pagava pelo serviço. Então, vamos dizer que assim, antes pelo SUS era tudo, não que o SUS a gente tá lá pagando os impostos, mas era tudo pago assim, você tinha que pagar, né? Antes do SUS, você tinha que ter uma consulta, paga. É claro que hoje nós temos as clínicas particulares, mas se você for no posto de saúde, você vai entrar lá, vai ser atendido, não vai pagar nada, vai receber medicação, receber a vacina, as orientações, encaminhamentos, internação, não vai pagar nada, tá? Então, para quem não tinha emprego registrado ou não podia pagar um médico, deveria buscar as santas casas de misericórdias ou os postos de saúde municipais, que viviam sempre lotados, para equilibrar essas desigualdades. E começou a surgir no Brasil um movimento denominado. Então, o que aconteceu através desse movimento, começou a surgir um movimento aí para que todos tivessem um atendimento universal, igualitário, integral, né? E a questão, ele está pedindo o nome desse movimento. E aí ele bota uma fonte aqui, isso aqui também confunde, tá, gente? O trabalho da agente comunitário de saúde 2020. Uma fonte ali, deve ser um artigo, alguma coisa, e apareceu esse texto e eles colocaram aqui. Tá? Mas a pergunta da questão começou a surgir um movimento no Brasil denominado de... Qual foi o movimento? Teve esse movimento e, pós esse movimento, durante o movimento, surgiu aí a instituição SUS, tá? Então, não foi a saúde para todos dos anos 2000, porque SUS já tem o quê? Quase 30 anos, né? Então, não foi a saúde para todos no ano 2000.
Não foi a reforma psiquiátrica? Não, porque o SUS ele atende o todo, né? Não foi só a reforma psiquiátrica. Aí a letra C, movimento da balaiada, também não foi. E letra D, movimento dos trabalhadores sem terra, também não foi, né? Então, o nosso gabarito aqui foi a reforma sanitária. E aí, se você não estudou, se você está estudando, você sabe que foi a reforma sanitária. Agora, se você está querendo saber, tem curiosidade, pesquise reforma sanitária. E ali, sobre o assunto reforma sanitária SUS, eles vão ali explicar o porquê, como, né, foi feita essa reforma e como surgiu o SUS, tá bom? Então, vale muito a pena fazer essa pesquisa e estudar para você entender o início do SUS e todo o seu processo. Ok? Então, nosso gabarito 26 é a letra E. Aí você faça o seguinte caso. Leia a questão, né? Depois veja a resposta, faça as anotações e faça uma pesquisa para ter mais profundidade sobre o assunto. Vamos aqui para 27, né? Ó, com base nas figuras abaixo, ó, figura 1, essa daqui, figura 2. Então, quando você for fazer a prova, faz isso, tá? Figura 1, figura 2. Com base nas figuras abaixo, analise as proporções em relação às ações do agente comunitário de saúde na gestão de equidade no território. Tá, então, você vê que a figura 1, ela está falando sobre igualdade. E a figura 2 está falando sobre equidade. Tá? E aí nós vemos que igualdade, ó, todos têm os mesmos caixotes. Ó, todos aqui estão com os mesmos caixotes. Mesma altura, né? E aí, mesmo estando mesmo os caixotes, o garotinho não consegue visualizar o campo de futebol. E aí, na figura 2, esse senhor não precisou do caixote, porque ele já é alto, então ele consegue visualizar. Aí, essa senhora precisou de um caixotinho, porque ela, né, é mais baixa e assim ela consegue ver. E a criança aqui, ela precisa de ter mais dois, que aí ficaria tranquilo. Ó, aqui teve um, não conseguiu, e assim ele conseguiu ver. Tá? E aí, a pergunta da questão é sobre gestão de equidade. Finaliza aqui, senão você vai ficar atento à igualdade. Então, se a pergunta da questão é sobre equidade no território, então é correto afirmar qual afirmativa está correta em relação a essas duas figuras. E aí nós temos a afirmativa 1, a afirmativa 2 e a afirmativa 3. Nós vamos ler. E é o gabarito qual é correto em relação à equidade. Não vou explicar porque aqui no canal nós temos playlist do Guia do Agente Comunitário, nós temos playlist do Manual do Agente Comunitário, nós temos estudo sobre agente comunitário e lá está dizendo tudo sobre equidade e igualdade, mais sobre equidade, porque é o trabalho ali do agente comunitário, né? Tá falando mais de equidade, então vai lá estudar para você entender o que é equidade. Ah, Dani, não quero estudar essa playlist, então estuda um outro material, mas você tem que entender o que é equidade para acertar a sua questão. Então vamos lá, afirmativa 1. Promover a inclusão, ó, inclusão. Tá? Incluir uma pessoa, a pessoa está incluída. Inclusão da pessoa de famílias mais vulneráveis, né? Sempre pega a palavra-chave. Melhorando sua condição de vida e de saúde? Ok. Sim. 2. Identificar e priorizar nos territórios, ó, de novo, vulnerabilidade. Identificar. Opa, minha caneta não tá boa. Priorizar. Tá aqui. Tá? Então, o que a gente faz no território? Identifica, prioriza pessoas ou de vulnerabilidade sociossanitária, implementando o plano de ação junto à equipe. Ok também. Tá? Então, a 1 e a 2 estão ok. Terceira, tratar igualmente o usuário, familiares e comunidades, independentemente da situação de vulnerabilidade, aqui a palavra-chave, de alguns, e atendendo igualmente toda a comunidade, lembrando que a questão está falando de equidade, como pela própria figura a gente vê que na equidade não está igual. Ó, igualdade, todos têm a condição igual. Equidade, cada um vai ter a condição de acordo com a sua necessidade.
Então, a 27, você lendo, pegando as palavras-chave e entendendo, o nosso gabarito é a letra E, né? A letra E de escola que está certo, que é a afirmativa 1 e 2. Então, no dia da prova, a gente tem que fazer essa análise. Parece bobo, mas a gente erra por uma, duas, três, quatro, cinco questões e aí perdemos a prova de bobeira, tá? Vamos agora para a questão 28, tá? Vamos lá. Uma parcela importante do trabalho exigido pelo agente comunitário de saúde, o ACS, é o trabalho educativo. Sim, constante, diariamente, toda hora. Considera-se que o fenômeno educativo, na sua interpretação crítica, ó, interpretação crítica, você vai fazer uma reflexão, uma análise, vai ser algo para além de você só ver, você vai analisar. Deve ser considerada sempre um movimento, um processo inacabado. Sim, educação não tem como hoje a gente fala, é igual criar uma criança, ela vai se desenvolvendo, vai se tornando adulto, e o processo educativo é até quando a gente for morrer, né? Então é inacabado. E não deve desconsiderar suas relações com a comunicação. Sim, o acesso ele tem que ser comunicativo. Que eu recebo de mensagem aqui de pessoas falando que eu falo muito na prova de ACS, eu fico imaginando que. Porque tem ACS que não fala nada, tá, gente? Tem pessoas que passam na prova e não falam nada. E se acham um ótimo profissional. Né? Enfim, para ser ACS tem que ser comunicativo. Se você não gosta de ouvir, se você não gosta de falar, vai se tornar um funcionário, um trabalho chato. Vai ser aquele trabalho que você só vai trabalhar para receber o dinheiro e vai ficar criticando o trabalho constantemente. Tá? Então também tem que ver o seu perfil. E aqui está falando da fonte, tá? Sempre veja a fonte, até para você analisar, estudar e tal. Então, educação em saúde, prática de agente comunitário, tá aqui. Então, ó, considerando o exposto acima, o que é o exposto acima? Esse texto, esse textozinho acima, analise as proporções e coloque verdadeiro, né, para verdadeiro, V para verdadeiro e F para falso, em relação à compreensão crítica que o ACS deve ter sobre o trabalho em saúde. Então, a primeira, aí nós temos 1, 2, 3, 4, né? 4 parênteses aí para ser preenchido com F de falso e V de verdadeiro. E depois que você preencheu esses parênteses aqui que estão abertos, você vai ver qual é o gabarito e você provavelmente vai marcar o certo, tá bom? Então, o primeiro aqui, ó, requer pensar criticamente situações vividas e desenvolver ações mediante a essa reflexão. Sim, verdade. Eu coloco um V aqui, tá? Aí o segundo aqui. A educação em saúde pretende mudar comportamentos individuais, ok. Quando for um texto muito grande assim, vamos dividindo por parte, ó. A educação em saúde pretende mudar comportamentos individuais, sim, através de estratégias educativas, sim, que poderiam ser chamadas de bancária. Olha o erro aqui, ó. Quem estuda educação popular, Paulo Freire, a gente entende o que é uma educação bancária. E a palavra educação bancária aqui não faz contexto com uma interpretação crítica da educação, tá? O bancário é aquele que só recebe informação, ele só recebe informação e não faz uma reflexão, não pensa, enfim. Então, daí já tem um erro aqui, né? Se tem um erro aqui, já na primeira parte, eu já sei que essa daqui vai ser falsa. Ó, no sentido de um empreendimento educativo em que ensina a se posicionar como detentor de saber e do sujeito de ações educativas e posicionando como alguém que vai passivamente. Passivamente é aquela pessoa que não pensa, não faz reflexão, aprender os conhecimentos ensinados. Né? É uma pessoa que recebe a informação. Vamos dar o exemplo né, aqui, né? Uma pessoa passiva é aquela que vai ao médico, aí o médico fala: ah, você vai ter que mudar a sua alimentação, porque a sua pressão está muito alta e tal. Ela recebeu a informação, só que ela não sabe o que significa pressão alta, né? Vamos dizer, o médico falou, pressão arterial, tal. Ela não sabe o que é isso.
ela não sabe o que é ela não faz uma reflexão do que é mudar a alimentação, comer comida saudável, o que seria isso? Ela só pensa, mas ela não age, ela não reflete, ela só vai recebendo a informação, tá? E ela age passivamente, e às vezes, no sentido assim, ele pediu para comer, aí você a partir de agora só vai comer 2 porções por dia, e ele ouve aquilo e só come 2 porções por dia, quando não é apenas o médico deu um exemplo ali da situação que deve tá agindo, né? É, e aí a pessoa não faz uma reflexão. Não, a alimentação saudável, uma vida saudável, ela envolve vários contextos, né? Não é só agora eu vou comer pão integral, arroz integral e eu tô bem, né? O médico falou isso. E, e aí minha pressão vai diminuir. E não é assim, né? Ela não faz. Será que eu tenho que... Aí ele vai falar de uma medicação, vai falar que tem que mudar o hábito de vida, e tem pessoas que só param de beber, quem bebe, né? Tem pessoas que só fazem atividade física, mas não mudam o alimento. Então, é, a gente tem a palavra-chave bancária, que é a pessoa que só recebe informação, e ela não tem uma interpretação crítica, tá? E nós temos também a outra palavra aqui, ó, que a pessoa age passivamente. A gente não tem que agir passivamente, a gente tudo tem que fazer uma reflexão, tem que questionar, entender, ver o porquê dessa situação, tá? Então aqui é falso. E aí nós temos, aí a gente já pode eliminar algumas aqui, ó. Não é a letra C, porque a letra C começa com falso. Não é a letra D, porque começa com falso também. Já vamos fazendo a eliminação das questões e achar o nosso gabarito. Aí o terceiro parênteses. Exige assumir a concepção de educação como processo que possibilite à população a ver como construtora da sociedade e podendo alterá-la. Sim, sim, verdade. Então, o outro que é ver... esse aqui já é eliminado. E aí vamos ficar entre A e a letra B. Compreender a saúde como expressão de condições objetivas de vida, isto é, entender a sua saúde na concepção ampliada e crítica. Também, ó, aquela coisa de fazer uma reflexão, né? Crítica. Porque vamos dizer assim, vai que a gente está falando aqui de pressão alta, vai que o médico fale sem querer. Olha, você pode continuar comendo muito salgadinho. Aí, poxa, mas o doutor falou que eu posso comer muito salgadinho? Não está errado nisso? Ele falou alguma besteira ali. Vou lá falar com a enfermeira ou com outro médico, ou com ele mesmo. Doutor, eu posso comer salgadinho? Minha pressão tá 15 por 9, aí tá muito alta. Aí ele, não, desculpa, foi, entendeu? Foi sem querer, saiu aqui. Às vezes, né, sai coisa da nossa boca, a gente tá pensando e sai assim, né? Não, não é isso não, tô falando para você diminuir ou não comer salgadinho, tá? Então por isso que tem que ter uma reflexão crítica de interpretação do que está sendo passado para a gente. Então aqui também é verdade. Então achamos o nosso gabarito, é a letra A, tá? Tá aqui. Bem, estou na questão 34, pulei algumas, tá? E a questão 34, ela vai falar sobre o Programa Nacional de Imunização, PNI, que imunização, quando a gente fala de imunização, Programa Nacional de Imunização, estamos falando do quê? Da vacinação, vacina, tá? Então, colocou imunização, vacina. E vamos entender a questão. O Programa Nacional de Imunização, PNI, utiliza diferentes estratégias para captar, né, pegar, vamos dizer assim, o público-alvo a ser vacinado, tá? Leva em conta qual o propósito da vacinação, né? Controle, eliminação ou erradiação de doenças imunopreveníveis. Associe as duas colunas, ó, temos a primeira coluna que está enumerada, 1 e 2, e tem a segunda que não tem número, e vamos associar, colocar o número da primeira na segunda. Relacionando as estratégias de vacinação e as táticas adotadas pela equipe para cumprimentos das coberturas vacinais. Então, aqui estamos falando do Guia de Vigilância e Saúde de 2021. Você é curioso, vai lá e pesquise, e para o seu estudo também será ótimo. Então, vamos ler a primeira. Ó, a número 1 é rotina. Vacina de rotina. Vacina de rotina. 2, vacinação de campanhas intensivas. E 3,
campanhas emergentes. Aí ela tá pedindo, a questão está pedindo a correta, tá? Associar a correta, que ela pode depois pedir, pode ter questões que pedem incorreta, então preste atenção nisso. Então vamos lá. Vacina de rotina. Será que é a primeira? Será que a primeira é campanhas intensivas? Será que a primeira é campanhas emergentes? Vamos aqui entender melhor. Quem já trabalha no posto já sabe essa resposta, fica mais prático. Quem não, vai ficar na dúvida mesmo. Fica bem complicado. Então vamos lá. Essa primeira aqui, né? Atividades nas salas de vacina e ações extras-muros, né? Ações extra fora do posto, ampliando o horário dos serviços para o acesso da população em pontos estratégicos e locais de concentração da população-alvo, casa a casa, creches, empresas, escolas, supermercados, igrejas, shoppings, entre outros. Então, aqui nós estamos falando do quê? Da campanha intensiva. Aqui, número 2. Deixa eu digitar, ficar mais bonitinho. Aqui nós estamos falando do número 2, tá? E vamos para o próximo. Aí vamos ficar entre 1 e 3. Vamos ver. As atividades. Aí, para ficar mais fácil, para quem já está ali, ó, sei tudo, já posso gabaritar a prova, já elimina. Se ali é 2, onde tem 2, a gente deixa, onde não tem, a gente já tira para facilitar a nossa vida. Então, já ficamos entre a letra B e a letra D. Qual será o nosso gabarito? Vamos lá. Então, aqui, ó, a segunda coluna diz que atividade na sala de vacinas e ações extramuros, ampliando os horários dos serviços para acesso da população, mobiliza equipes volantes para as comunidades, identificando e vacinando as populações em risco, casa a casa, em instituições fechadas, reforçando as ações de comunicação, ação combinada com busca ativas de casos suspeitos em vários riscos. Aí nós estamos falando já de letra número 3, e achamos o nosso gabarito, né? Falamos das campanhas emergentes. E a 1, que é a rotina, ó, 1, rotina, diz o seguinte: atividades nas salas de vacinas com ampliação do esquema vacinal durante todos os dias úteis do ano, aproveitamento de oportunidade de vacinação e ações extras-muros, tá? Então, aqui o nosso gabarito é a letra B de bola, tá? Só pode ser difícil para quem não vive a rotina do posto, porque tem umas palavrinhas a mais ali que dá e umas a menos que dá a resposta de cada rotina aqui de vacinação, né? E tá aqui, tá bom? Agora eu tô aqui na 36. Vamos lá. Está falando da gestante, né? Então, está falando que a gestação é um fenômeno fisiológico e, por isso, sua evolução se dá nas maiores partes dos casos sem intercorrências, tá? Aí estamos falando de uma gestação normal, no caso aqui, da questão, tá? Porque quem não tá com... Quem tem algumas modificações na gestação, né? Vamos dizer, gestante de alto risco, gestante de médio risco, vai ter que ter uma consulta a mais, né? Uma condição aí diferente. Apesar desse fato, existem parcelas pequenas de gestantes que, por serem portadoras de algumas doenças, sofreram algum agravo ou desenvolveram problemas e apresentam mais probabilidade de evolução desfavorável, seja para o feto como para a mãe. Por esse motivo, o Ministério da Saúde preconiza número mínimo de consultas e com intervalo de. Aqui nós estamos falando de números mínimos de consulta, tá? Mínimo. Claro que a maioria das vezes vão ter mais, mas o mínimo, o que o Ministério da Saúde preconiza, tá? Lembrando que quem está numa gestação aí de risco não vai ter esse mínimo, vai ter mais. Então, vamos dizer assim, uma gestante aí tranquila, né? Ela poderia ter mais consulta? Poderia, mas ela teve o mínimo. E o mínimo qual é? O mínimo, já vou dar o gabarito, porque já é letra A.
no mínimo 6 consultas médicas e de enfermagem intercaladas, sendo mensais até a 28ª semana, quinzenais de 28ª até 36 semanas e da 36 até semana e da 36 até a 4ª semana é semanal. Aqui acho que eles esqueceram, né? Semanal. Oh, desculpa, eu estou lendo errado. Então, porque isso aqui não foi legal, não foi elaborado. Aqui, com 6 consultas intercaladas, essa parte aqui, tá? E aí vai ser sendo mensais. Mensais. Até os 21 semanas. Essa parte aqui. Aí, quinzenal, porque não é até aqui. Aí vai até 36 semanas. Quinzenal. E aqui, semanais. Essa parte aqui é semanais. Por isso que tem que ler, reler, que até a gente se confunde. Ó. As semanais. Então, da 36ª até 41ª semana, vai ser semanal. Tá bom? Tá aqui. E aí você vai lá no Ministério da Saúde, ou fonte, Protocolo da Atenção Básica Saúde da Mulher 2016, e entenda melhor essa questão das consultas. Estou na 37, também tem a questão da coluna, ó, primeira 1, 2, 3, 4, 5. Tem um parênteses aqui que tem que ser preenchido, que vai ser de acordo com o que vai corresponder, tá? Então vamos lá. Associe a primeira coluna, né, das estratégias especiais de busca ativas de casos de tuberculose, aí estamos falando de tuberculose, e a periodicidade do contexto profissional. Então, Manual de Recomendações para o Controle de Tuberculose no Brasil, 2019, fonte. Tem que ter uma fonte e provavelmente eles pegaram isso dessa fonte, tá? Então, a sequência correta aqui já vou dar o gabarito, é a letra C. Por que a letra C? E aí vamos entender por quê. E aí aqui vai vir o número 2. E o número 2 ele diz o seguinte: população geral que procura os serviços de saúde, né, estratégia de saúde da família, unidade básica de saúde ou hospitais, e em todas as visitas do usuário à saúde. Então, quando eu vou numa emergência, na urgência, no hospital, vou lá e tem uma queixa, esses hospitais provavelmente vão fazer um protocolo ali da queixa voltado para tuberculose, para saber se tem ou não, tá? Ou até se tem a referência, né? Por exemplo, aqui no Rio tem a UPA, e a pessoa chega lá na UPA, a UPA, não, o senhor está com tuberculose, vou referenciar você para o seu postinho de saúde para você iniciar seu tratamento lá, tá? E esse segundo parêntese é o número 5, que diz o seguinte: pessoa, população privada de liberdade. Então, quando a gente fala de pessoa, população privada de liberdade, nós estamos falando das pessoas que estão presas, tá? Estão no presídio. No momento de admissão no sistema prisional, pelo menos uma vez ao ano ou, idealmente, a cada 6 meses em campanha. Isso aqui deve ter... Veja, isso aqui foi a fonte, isso aqui é prova. Eles, no dia a dia, não sei como é desenvolvido esse trabalho, porque fica muito voltado para o pessoal lá do presídio, né? Mas a nível de prova está aqui a informação. 3, que diz o seguinte: contato de tuberculose pulmonar, na identificação de caso de índice, né? Eu tive contato e aí vai identificar, ver se está lá, ou se tem ou não. Aqui, número 1, opa, um aqui, deixa eu descer aqui, que diz que população geral, a descrita a gente sempre fala o quê? Daquela população delimitada ali, né? Ao território da estratégia da saúde da família e em todas as visitas do ACS ou outro profissional da equipe, tá? E aqui vai ser o número 4.
Opa, era pra cima e pra cá, hein? 4 aqui. Deixa eu botar aqui. 4. Foi. 4. Profissional de saúde, admissão e exame médico anual, tá? Ah, Dani, estou na dúvida. Volta aqui nessa fonte aqui, que é daqui que eles tiraram essas informações, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês e vamos para a próxima. Vamos lá. Aqui eu estou na 39 e a 39 vai falar da diabetes mellitus. Aí a gente abrevia como DM. É uma síndrome metabólica de origem múltipla. Então, são várias origens ali, né? Não tem uma única origem, são várias. Causada pela falta de insulina e ou pela incapacidade e ou pelo devido à falta de insulina necessária para exercer adequadamente seus efeitos, caracterizando altas taxas de açúcar no sangue de forma permanente. A insulina é produzida pelo pâncreas, sendo responsável pela manutenção do metabolismo, né, quebra da glicose, do açúcar, para permitir que tenhamos energia para manter o organismo em funcionamento e em outros fatores de risco para em funcionamento. Bom, entre outros fatores de risco para a diabetes mellitus estão a que está do guia do agente comunitário de saúde que tem aqui no canal. É só você assistir a playlist que você vai gabaritar a sua prova. Vai lá, são muitos vídeos você vai gabaritar. Por isso que é importante estudar. Tem sempre prova que cai o guia, que cai o manual. Tá? Então, entre os fatores de... Quais são os fatores de risco? Né? São vários, mas entre os que estão aqui do gabarito, a gente vai marcar. Já vou logo, que é a letra C, tá? Tá aqui. Obesidade, histórico familiar, sedentarismo, hipertensão arterial, colesterol e triglicerídeos elevados, tá? E tem outros aí, tá bom? Vamos para a última questão. Eu adorava fazer esse tipo de atividade na aula de geografia, né? Por isso que é importante estudar geografia e história, olha só. Cai na prova. Estudar é vida. Estudar muda vidas e dá oportunidade. Última questão aqui do vídeo diz o seguinte: observe a figura da pirâmide etária da população brasileira e suas projeções e indique a alternativa correta. E aqui nós temos a pirâmide de 2000, temos a de 2025, que estamos a ir, né, para 2025, e 2050. Vamos ver se vamos conseguir chegar até lá. Mas ele já tem uma proporção aí. É o envelhecimento da população brasileira por sexos nos anos de 2000, 2025 e 2050. Aí aqui, é porque eu não sei se dá para vocês enxergar. Aí aqui nós temos a porcentagem. Aí começa de 7, vai até aí 0. E aqui de 1 vai até 7. E aqui nós temos as idades, né? Começa de 0 e vai até 80 anos. Aí você vê que essa pirâmide está bem triangular, né? Se você for desenhar aqui, ai, minha caneta não tá legal. Ai, mas ela tá bem triangular. Aí se você pegar a pirâmide de 2025, ela parece aqueles vasos, né? Esses vasos bíblicos que a gente vê esqueci o nome, de argila, não sei. Tá um vaso aqui. Tá tipo um vaso. E 2050 já tá diferente, já tá parecendo que tá ficando mais retangular, ó. E aí a gente faz uma análise. Vamos ver qual é a pergunta para entender essa análise? A pergunta, desculpa, tá aqui. Ó, observe a figura da pirâmide brasileira e indique a alternativa correta, né? Então, observamos. Vocês estão vendo aí. Indica o envelhecimento. Acho que a palavra-chave aqui seria envelhecimento. Envelhecimento da população brasileira, sim. Então, aqui em 2050, nós teremos pessoas mais velhas, né? Aqui em 2000 nós teremos a pirâmide são menos, temos menos pessoas velhas aqui. Temos mais adolescentes e adultos. Ó, aqui temos mais adolescentes. Deixa eu pegar isso aqui. Ai, ó, 2000, velho tem pouquinho. Não estou conseguindo pintar. Deve ser porque a foto. Ah, consegui. Aí temos mais adolescentes
crianças, adolescentes e adultos, né? Não tô conseguindo, gente. Aí, 2025, nós temos mais adultos e idosos. Temos ainda uma proporção aqui, mas ainda temos menos velhos. Já em 2050, será que eu vou estar aqui também? Por isso que está grande assim? 2050 nós temos, olha a proporção de idosos, de pessoas velhas. Acho que eu vou estar aqui, por isso que está assim, né? Então vamos lá fazer a nossa análise. E a parte escurinha do sexo masculino, a parte mais clara do sexo feminino, tá? Onde está claro, então sempre tem mais mulher do que homem, né? Só aqui que eu acho que a proporção. Não, aqui eu acho que a proporção tá um pouquinho mais homem, é isso? Não sei, ou tá igual, não sei, tem que ver. Ah, aqui tá 4, 5. Aqui tá. Eu acho que tá a mesma coisa. Mas vamos lá. E, ó, no períodos analisados, observa-se crescimento progressivo da profissão idosas masculinas e diminuição progressiva da população idosa. Não, a gente vê que está crescendo. Aí a letra B. Entre os idosos, há maior crescimento do sexo masculino? Não. Se você for ver aqui em cima, é feminino. Tá. C. O crescimento da população de crianças de 0 a 4 anos, de 5 a 9, permanece inalterado? Não. Se você for ver aqui, dá uma diminuída, tá? Letra D. Há uma tendência de mortalidade ao longo dos anos na fase adulta? Não, que aqui vai aumentando, né? Então, o nosso gabarito é a letra E. Nos anos observados, verifica-se crescimento progressivo da população idosa em ambos os sexos. Aqui chega a feminina, ela tá lá pra cá. Então, tá aqui, letra E é o nosso gabarito. Tem que fazer análise de, de gráfico, tem que saber, senão a gente dá a resposta errada, tá bom, gente? É isso aí, nossa aula aqui, para vocês que estão se desenvolvendo o estudo no cargo de agente comunitário de saúde. Dezembro está com provas aí, o pessoal do Nordeste principalmente tem prova aí. O mês todo de dezembro, seu presente de Natal, seu presente de Ano Novo vai estar aqui através dos seus estudos, tá bom? Lembrando que no canal Concursando com a Dani nós temos a playlist, nós temos vários métodos de estudo para você gabaritar a sua prova, você conseguir a sua vaga tão conquistada aí de agente comunitário. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.